Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira, você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Bem, queridos, vamos trazer um tema hoje muito interessante. Vamos falar a respeito dos pecados cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. Antes, quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para receber notificações dos demais vídeos a serem lançados e não esqueça, compartilhe o canal com seus contatos para que outras vidas sejam alcançadas, abençoadas e para que o canal cresça para a glória de Deus, ok? Então faça isso, deixe o seu like, ajude o canal, abençoe o canal e aí você estará abençoando outras vidas para a glória de Deus. Vamos ao nosso assunto do dia, o assunto desse vídeo, pecados contra o Espírito Santo. E eu quero destacar aqui 6 pecados que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. O primeiro pecado é o pecado de resistir ao Espírito Santo. Atos, capítulo 7, verso 51 é o texto base. O que é o pecado de resistir ao Espírito Santo, pastor? O pecado de resistência consiste em não ceder, não se dobrar e oferecer resistência a uma ação do Espírito Santo. Detalhe, esse pecado ele pode ser cometido, praticado por pessoas convertidas e não convertidas. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa não convertida ouve a pregação, é tocada pelo Espírito Santo, é convencida pelo Espírito Santo, mas na hora do convite ela diz não. O que foi isso? Ela resistiu a uma ação do Espírito Santo. Ela pecou e o pecado é o pecado de resistência. O segundo pecado que eu quero destacar aqui é o pecado de insultar o Espírito Santo. Texto base, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 29. Que pecado é esse? Esse pecado é afrontar, é atacar com violência, através de palavras, a pessoa do Espírito Santo. E é um pecado que é cometido por pessoas convertidas e não convertidas. Resumindo, o pecado de insultar a pessoa do Espírito Santo consiste em atacá-lo com palavras, com ações, e isso denomina-se pecado de insultar a pessoa do Espírito Santo. O terceiro pecado que queremos destacar aqui é o pecado de tentar ao Espírito Santo. Confira a primeira carta de João, capítulo 5, verso 6, e você vai ver que esse pecado de tentar o Espírito Santo consiste, por exemplo, em mentir a ele. Veja em Atos, capítulo 5, versículos 1 a 10, você percebe que Ananias e Safira, eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Esse pecado é um pecado que é praticado de forma consciente, a pessoa sabe do que está fazendo, e é um pecado que pode ser cometido por pessoas convertidas e não convertidas. Aqui está o pecado de tentar ao Espírito Santo. O quarto pecado que queremos destacar é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 30 e 31, está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, entristecer o Espírito Santo consiste exatamente em fazer aquilo que não lhe agrada, fazer aquilo que não convém. E é um pecado que pode ser praticado por pessoas convertidas e não convertidas. Ou seja, entristecer o Espírito Santo é um pecado que se pratica exatamente fazendo aquilo que não convém, aquilo que não lhe agrada. Esse é o pecado de entristecer o Espírito Santo. O quinto pecado que quero destacar aqui chama-se apagar o Espírito Santo. De acordo com a versão que você lê, vai estar extinguir o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso de número
19. O pecado de extinguir ou apagar o Espírito Santo, ele consiste em agir de modo que venha impedir a ação do Espírito Santo. Ou seja, é tentar limitar a manifestação do Espírito Santo. Para muitos estudiosos, esse pecado é um pecado cometido, praticado somente por pessoas convertidas, porque elas são conscientes e sabem quando é o Espírito Santo que está agindo. E o pecado, ele é praticado exatamente quando esta pessoa tenta inibir, controlar a ação do Espírito Santo. Então esse é o pecado de apagar, de extinguir o Espírito Santo de Deus. Vamos conhecer o sexto pecado cometido contra a pessoa do Espírito Santo, e esse é um assunto polêmico. Trata-se da blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Texto base, Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Primeira pergunta, o que é blasfêmia? Muitos cristãos, em especial alunos que eu tenho em sala de aula, fazem essa pergunta, o que é o pecado de blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo? Muitos cristãos na igreja ficam indagados, será que eu cometi o pecado de blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo? Bem, amados, vamos primeiro saber o que é o pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia, ele vai consistir, além de palavras, também em atos, em atitudes, em práticas que a pessoa tem de atribuir uma ação de Deus, que a pessoa sabe que é uma ação de Deus, dizer que é uma ação de Satanás. Confira Marcos capítulo 12, verso de número 24. Outro detalhe, de acordo com Marcos capítulo 3, verso 29, esse é um pecado eterno, um pecado imperdoável. De acordo com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 13, esse é um pecado que não pode ser cometido por ignorância, ok? Não pode ser cometido por ignorância, ou seja, a pessoa que pratica esse pecado, ela está consciente, sabendo o que está fazendo. Por que é um pecado imperdoável? Porque é um pecado cometido contra a pessoa do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que torna esse pecado imperdoável não é simplesmente o fato dele ser cometido contra a pessoa do Espírito Santo, mas sim o fato de quem pratica esse pecado é uma pessoa rebelde. Ela acaba caindo na rebeldia, não admite o seu erro, não reconhece o seu erro e nem tem humildade para se arrepender e pedir perdão ao Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que blasfema, ela se torna uma pessoa rebelde e não quer e não permite ser convencida do seu erro e da sua prática. Aí muitos irmãos perguntam, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Irmão, é muito fácil. A tua consciência está te acusando, a tua consciência leva você a querer pedir perdão para o Espírito Santo? Aproveite, peça perdão. Porque quem comete o pecado de blasfêmia é uma pessoa rebelde, ela não cede para a ação do Espírito Santo. Por isso que não é perdoada, não tem perdão, porque a pessoa não se volta para Deus, ok? Resumindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16, versículos 7 a 11. A Bíblia diz em Romanos 8, 26 e 27 que ele intercede por nós. E aí, o fato da pessoa não ser perdoada é porque a pessoa não se arrepende, não se volta para Deus, não reconhece que errou e não permite que o Espírito Santo venha a convencê-la. Então nós apresentamos aqui 6 pecados cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. O objetivo é trazer um alerta para que não venhamos a cair nessas práticas e porventura, se viermos a praticar os 5 primeiros pecados, lembre-se
que você deve pedir perdão ao Espírito Santo. O pecado de blasfêmia, com certeza você não vai praticar, porque quem pratica torna-se rebelde, se afasta, se revolta contra Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.